Deus e nosso Pai, estamos diante da Sua presença e oramos nesta manhã para que o Senhor esteja conosco neste lugar e fale ao nosso coração e nos ensine a compreender e a entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoe a todos no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém. Bom dia. No nome de quem? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia em Shemote, é Êxodo capítulo 8. Êxodo é Shemô. Como nós somos português, nós falamos Shemote, para ficar assim mais. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus, aonde? Nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. O faraó então chega e diz: se o problema de vocês é sacrificar, não há necessidade de sair daqui. Vocês podem sacrificar aqui mesmo ao seu Deus. Porque inicialmente, quando Moisés voltou ao Egito, a proposta ao faraó era essa: deixe o meu povo ir para que me sacrifique no deserto. Só que não era só simplesmente ir e voltar, era ir e permanecer. Na cabeça do faraó, eles poderiam ir e fazer, lá no Egito mesmo, a proposta, o pedido que Deus havia feito e continuar por lá mesmo. E Moisés diz aqui para o faraó: olha, não pode ser desta maneira, por duas coisas. Primeiro, porque Deus nos pediu para ir. Deus pediu lá fora, Ele não pediu aqui dentro. Senão, se a questão fosse só o que Deus estava pedindo, Deus não diria que eles deveriam sair do Egito e ir ao deserto. E somente depois de 3 dias que eles estivessem caminhando, é que eles chegariam ao Sinai e ali eles ofereceriam a Deus o que Deus havia pedido. Então, quando o faraó coloca e pede para Moisés para que eles fizessem no Egito mesmo o sacrifício, ele não estava automaticamente proibindo o povo de servir a Deus. Mas não seria da maneira que Deus havia pedido. Eles estariam servindo. Então, servir por servir, qualquer pessoa pode servir. E em qualquer lugar você pode servir. Agora, onde foi que Deus te pediu? Ou melhor, o que Deus tem te pedido? Veja que, como eu estava dizendo para você, o faraó, ele é a encarnação de Satanás praticamente. Ele era um canal que Satanás tinha para mover na terra naquele tempo. Como qualquer pessoa que dê lugar, que dê vazão a Satanás, ele vai utilizar aquela pessoa. Tem marido, por exemplo, que ele é tão usado pelo demônio, que ele diz assim para a mulher: você não está proibida de fazer suas orações, de ler a sua Bíblia, mas ir na igreja você não vai. Na igreja não. Se você for na igreja, você escolhe ou eu ou a igreja. E às vezes a mulher fica com medo de perder o marido e ela pega e deixa de ir na casa de Deus. Por causa de quê? Por causa da ameaça que o marido faz. Isso aí não é o marido que está fazendo.
Isso aí é o próprio Satanás usando a pessoa para se comportar desta forma, para agir desta maneira. É por isso que nós precisamos entender que com o diabo, com os demônios, você não deve negociar. Você não tem que negociar com eles. Por quê? Porque se você vai negociar com eles, não vai ficar nas bases que você estabeleceu, mas na proposta que o demônio te fez, se você não tiver firmado com Deus. Então, a primeira coisa que Satanás quer fazer conosco foi o mesmo que Faraó tentou fazer com o povo de Israel. Ainda bem que ele não negociou diretamente com o povo, ele foi negociar diretamente com Moisés. E Moisés, como estava firme, porque ele tinha tido um encontro com Deus lá no Monte Sinai, e toda pessoa que ela tem um encontro com Deus, ela não é mais a mesma pessoa. Toda pessoa, quando ela tem um encontro com Deus, ela é transformada. Moisés tinha uma convivência no Egito de 40 anos. Moisés aprendeu aquelas crenças todinhas. Moisés aprendeu a devoção àqueles deuses, tudo. Ele sabia tudo sobre aquilo dali, ele conhecia o Egito, da entrada à saída. Ele sabia de todas as coisas, como funcionava. Mas quando você, por exemplo, você pode ter tido conhecimento no mundo, você pode ter envolvido na idolatria, na feitiçaria, você pode ter envolvido em religiões de várias espécies, de várias maneiras, crenças de todas as formas, só que quando você tem um encontro com Deus, tudo isso vira lixo para você. Tudo isso cai por terra diante daquilo que você tem em relação a Deus. Então, o encontro de Moisés com Deus tirou todas as dúvidas e todas as coisas e colocou em Moisés uma percepção que ele não tinha que fazer aquilo que fosse permitido, mas aquilo que Deus havia requerido. Ele poderia falar assim: Senhor, o senhor sabe, eu vim aqui, conversei com o faraó, bati um papo com ele, mas o faraó não quer deixar a gente ir, mas ele permitiu que a gente servisse o Senhor aqui mesmo. Então nós vamos começar a servir o Senhor aqui, e quando o Senhor nos tirar daqui, nós serviremos o Senhor para onde o Senhor nos levar. Por enquanto eu vou ficar aqui servindo o Senhor por aqui mesmo. Ele poderia ter aceitado. Sabe o que ocorre? É o mesmo que muitos cristãos fazem nos dias de hoje. Eles aceitam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Muitos se batizam. Muitos frequentam a igreja, mas não muda de procedimento. Era mentiroso, continua mentindo. Mas diz assim: Jesus não me libertou disso ainda, mas quando Jesus me libertar, eu não faço mais isso. Era adúltero, fornicador, enganador, corrupto, todos os tipos de pecados que a pessoa tinha no mundo. Mas ele vai na igreja, ele dá dízimo, ele dá oferta, mas continua vivendo como a vida que ele vivia sem Deus. Na cabeça da pessoa, o demônio colocou: não, você está servindo a Deus, porque você está dando dízimo, você está sendo patrocinador, mas não, você está indo, de vez em quando você vai na igreja, na Santa Ceia, você toma a ceia, não, você está indo lá, então, de qualquer forma, você está servindo a Deus. Irmão, primeira coisa, olha o que Moisés falou com Faraó. A resposta de Moisés para Faraó. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, a gente estava
a gente estava juntos indo para casa, não sei nem onde que a gente tinha, o que a gente tinha feito. A gente tinha ido almoçar. Nós fomos almoçar, a gente estava voltando para casa, eu estava conversando com ela sobre uns assuntos relativos à vida espiritual, e a gente estava mencionando o caso de um pastor. E eu estava dando para ela alguns exemplos. Que o que ocorre? Às vezes, muitos servem a Deus até no altar, na música, na pregação, mas não saíram do mundo. Continuam no mundo, mas também servindo a Deus. Você vê que Moisés disse assim: Faraó, não pode ser assim. Por que não pode, Moisés? Porque, veja bem, se nós formos sacrificar ao nosso Deus aqui no Egito, vai ser uma abominação para os egípcios. E o que os egípcios vão fazer com a gente? Eles vão nos matar. Por quê? Porque para os egípcios, eles criavam, por exemplo, animais. Eles criavam as ovelhas, que era o que geralmente de porte mais era sacrificado a Deus. E se eles, inclusive, por exemplo, as ovelhas, a ovelha, ela representa um dos deuses do Egito. Se eles vissem um israelita, um hebreu, pegando uma ovelha, degolando o pescoço dela, sacrificando ela a Deus, o derramar do sangue daquela ovelha era sagrado para os egípcios. Eles não matavam, eles não faziam. Não podia ser feito aquilo. Então, o que os egípcios iriam fazer? Iriam pegar o povo de Israel e mataria. Agora entenda, olha para cá, que Moisés não está falando. O problema de Moisés aqui não é os egípcios. O problema de Moisés, o que Moisés está mostrando aqui é uma lição espiritual para não só o povo judeu, mas também para nós. Não adianta nós servirmos a Deus da nossa maneira. Se nós servirmos a Deus da nossa maneira, nós podemos fazer, mas os demônios vão nos matar. Os demônios vão nos alcançar. Os demônios vão nos destruir, mas nós estamos servindo a Deus. Que às vezes a pessoa, poxa, eu não entendo porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu sou membro da igreja X, eu não entendo porque que Deus está deixando essas coisas acontecerem comigo. Olhe para cá. Quando Deus falou com o povo de Israel, aqui em Êxodo mesmo, acho que é Êxodo 15, 23, se não me falha a memória, ele disse para eles: servireis ao Senhor o vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do meio de vós todas as vossas enfermidades. A condição para Deus abençoar o pão, vida financeira, abençoar a nossa prosperidade, a condição para Deus abençoar a água, nossa vida espiritual, nosso emocional, nossa alma, nos dá paz, nos dá sossego, nos dá tranquilidade. A condição para Deus nos curar não é a gente estar amarrado, eu ordeno, eu rejeito, eu determino, eu mando, sai, sai, sai. A condição para Deus fazer isso, Ele está dizendo: sirva. A quem? A Deus, mas não do seu jeito, da maneira dele. Se nós servirmos da maneira dele, ele abençoa as nossas finanças, ele abençoa a nossa alma, ele abençoa o nosso corpo, para que possamos ter uma vida longa,
fazendo para ele aquilo que ele pediu a nós. Moisés não tinha medo dos egípcios matá-los. Mas se Moisés aceitasse sacrificar a Deus no Egito, Deus não protegeria Israel, embora eles estivessem oferecendo a Deus sacrifício. Aí, deixe eu te refrescar aqui um pouco a memória. Há um tempo atrás, eu contei um caso de um camarada, que cada dia que ele chegava na igreja, ele chegava com uma mulher diferente. E um dia, eu vendo aquilo ali, eu chamei aquele irmão e disse: quem são essas mulheres que vêm contigo? Cada dia o senhor vem na igreja, o senhor vem com uma mulher diferente. Falei: ah, não, são as minhas esposas. Suas esposas? Não, minhas esposas. Como assim? Porque a permissão de Deus é que cada um tem a sua mulher. E cada mulher tem o seu marido. Como é que o senhor tem várias? Ele diz assim: não, porque todas elas me amam, todas elas gostam de mim, todas elas convivem juntas, nenhuma delas se importa, e eu tenho essas aí. O dia que não dá, né, para mim sair com uma, eu saio com a outra e tal, e é assim. Aí ele veio me entregar o envelope do dízimo. Eu falei assim: eu recebo o dízimo do Senhor, com uma condição. Se o senhor prometer aqui diante de Deus que o senhor vai parar de viver, não só no pecado do adultério, porque a gente se engana, irmão. Em Cantares 2,15, Salomão diz assim: apanhai as raposinhas, porque elas é que causam mal às vinhas que estão em flor. O que Salomão está falando? Às vezes você se preocupa com coisa grande e o que está nos matando são as coisas pequenas. Mas por que Salomão está falando isso? Porque o que é grande não começa grande, começa pequeno. E quando a gente comete um erro, provavelmente a gente não vai conviver só com um. Atrás daquele virão vários. É igual assim: se você tiver que mentir uma vez, uma mentira sua, você terá que aumentar e mentir várias vezes para cobrir aquela primeira mentira. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, um erro, se ele não for corrigido imediatamente, para você ter uma ideia, abre um buraco na rua, os carros vão passando. Daqui a pouco aquela rua está intransitável, porque o buraco vai só crescendo. É assim que ocorre na vida espiritual. Quando a gente começa a fazer concessões ao erro, ao pecado, à vida errada, a gente vai aumentar o grau de erros, eles vão crescer. Então eu disse para ele: se o senhor prometer diante de Deus que o senhor vai largar o adultério, o senhor vai ficar somente com a sua esposa, o senhor vai consertar a sua vida diante de Jesus, eu vou receber do senhor o seu dízimo. Agora, caso contrário, eu não vou receber não, porque eu não quero ser acusado quando chegarmos lá no céu, porque eu acredito que nós vamos para o céu, amém, irmão? Nem que seja por julgamento, tem gente que vai, mas nós vamos para receber o nosso galardão, que é a vida eterna. Amém? Porque todos terão que subir lá, todos terão que ir, mas tem uns que não ficam. Mas nós vamos ficar, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, com a palavra de Deus, nós vamos ficar. Em nome de, é o que eu espero. E eu disse assim para ele: e eu não quero ser acusado diante de Deus de que eu recebi o seu dízimo, mas não lhe ensinei a deixar o que era errado. A mesma coisa, meu irmão. Tem pessoas
que elas, você não precisa nem cobrar, elas são corretíssimas. Não, o que é de Deus, é de Deus. Não mexo, pastor, não tiro um centavo. Ok, só quero te lembrar também, seus olhos são de Deus, suas mãos são de Deus, seu coração é de Deus, né? Sua alma é de Deus, seus pensamentos são de Deus, sua língua é de Deus, amém? Tudo é de Deus também. Não é só o dízimo, não é só a oferta. Nosso corpo é templo do Espírito Santo que provém de Deus, e não somos de nós mesmos. Então não podemos fazer e servir a Deus de qualquer maneira. É isso que Moisés está dizendo. Por quê? Porque se nós servirmos a Deus de qualquer maneira, os demônios vão nos matar. Matam nossos sonhos, matam os nossos planos, matam as nossas vidas e pode até nos tirar a vida própria. É o caso que ocorre. Às vezes eu fico imaginando, e aí a minha esposa fez um comentário, e ela disse assim, eu estava falando, eu disse assim, olha, para isso está acontecendo com o irmão fulano, tem alguma coisa errada. Porque isso não é normal. E ela disse, é verdade. Porque toda vez quando está acontecendo alguma coisa comigo, e quando eu oro Deus não me responde, eu já começo a pedir a Deus o que é, onde é que eu estou errado, porque era para ter funcionado a minha oração. E Deus vai, me mostra, eu conserto, e na hora que Deus conserta, Deus responde. Irmão, o que ocorre conosco, com muitos filhos de Deus nos dias de hoje, é isso aqui, ó. O demônio coloca, não, mas o importante é que você está indo para a igreja. Irmão, o importante é que nós vamos para o céu, não é para a igreja. E para o céu, nem eu nem você sabemos qual é o dia e qual é a hora. Então, o mais importante é que a gente esteja pronto. Porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos. Não é só aceitar Jesus. Não é só frequentar a igreja. Não é só fazer algumas coisas, evangelizar, pregar. Não é só fazer isso, é fazer como Deus requer de nós. O faraó foi propor para Moisés, não precisa ir não. Tem crente hoje, por exemplo, que ele serve a Deus aonde ele quer. Ele vai na igreja que ele quer ir. Ele faz na igreja o que ele tem vontade de fazer, queridos. Nós não somos trazidos para dentro da igreja para ficarmos sentados só, dizimando, batendo palma e não servir a Deus. Tem gente no hospital que não recebe visita há meses, nem de familiar. Lembra que Jesus diz que quando nós visitássemos aqueles que estão presos, e a prisão aí não é só cadeia, não é só a prisão estadual, qualquer outra coisa. Tem gente que está presa dentro de casa, não consegue sair. E a gente não visita. Ele diz que quando a gente visitar alguém dessa situação, quem é que nós estamos visitando? A ele mesmo. Quando nós saciamos a fome de alguém, a fome de quem nós estamos saciando? Quando nós damos uma veste para alguém que não tem como que se cobrir, quem é que nós estamos cobrindo? Ele diz, eu tive fome e me deste de comer, eu estive nu e me deste de vestir. E às vezes há aquelas pessoas que elas estão assentadas na cadeira da legalidade, que dizem assim, não, mas eu já dou dízimo, eu já dou oferta, no meu caso eu já prego, eu não preciso fazer essas coisas. Não, nós somos chamados para servir a Deus como Ele requer de nós, não é como nós queremos servir, não. Como eu sempre digo, eu nunca quis ser pastor, nunca. E não sou pastor por obrigação, não. Que eu também não sou obrigado a ser. Agora, o que eu faço para quê?
para servir a Deus. Ok, então olha para cá. Até no nosso ministério, se eu ligar para o pastor Jaime, assim que eu terminar o culto aqui, ligar para ele e falar assim: pastor, eu não queria ficar mais aqui no Pará não, me manda uma outra pessoa para cá e vê um lugar aí para que eu possa ir. Eu posso fazer isso. No mês de agosto, ele me perguntou assim: Carlos, quanto tempo você está lá no Pará? Eu falei assim: 12 anos e 6 meses. Ele falou: foi bom, né, irmão? Quanto durou, né? Eu falei: foi, muito bom. Quantos anos o senhor está lá em São Paulo? É uma brincadeira entre nós. Mas ele diz assim: alguém quer sair de onde você está? Alguém quer ir para outro lugar, quer ser trocado, que de repente não dá mais, você não está sentindo mais ali, de ficar ali e tal. Não, mas eu não posso andar pelo que eu sinto. Porque eu disse para ele: pastor, quando eu fui para Belém, eu não pedi. Então eu não vou pedir para sair de lá. Quando eu sair de lá, é porque Deus quis que eu saísse. Porque desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, as minhas escolhas e os meus sentimentos morreram com Ele. Quem decide minha vida é Ele. Se isso não for assim, então eu não sou servo. Porque o servo mau, ele só faz aquilo que ele quer fazer. Aí quando nós vemos hoje cristãos fracassados, destruídos, desanimados, doentes, recebe oração, faz corrente, faz campanha, briga, faz jejum, faz vigília e a vida não muda, dá uma analisada como você tem servido a Deus. Porque de repente você esteja negociando com o diabo. Você está servindo a Deus como o diabo quer. Porque assim Jesus pronunciou: ninguém pode servir a dois senhores. O que o faraó queria? 2 senhores. Vocês fazem o agrado ao Deus de vocês, mas porém não faz aonde ele quer. Vocês fazem aqui aonde eu quero que vocês façam. Então o diabo quer que você ou eu façamos as coisas para Deus, mas da maneira dele. Então nós continuaremos tendo 2 senhores. Quer ver? Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. O desejo dele é este: sirva a Deus na igreja e me sirva lá fora dela. Você vê que na igreja tudo é bonitinho, paz, glória a Deus, aleluia, Jesus te ama, nós também. Aí lá fora, no emprego, fala palavrão, xinga, grita, agride verbalmente, se bobear até fisicamente. Mas é crente. Na igreja, paz do Senhor, glória a Deus. No trabalho tem até um caso com uma funcionária, um caso extraconjugal, lá fora. Mas vem para a igreja, levanta as mãos, glória, aleluia. Lá fora, fala mal de todo mundo, critica tudo e todos. Dentro da igreja, canta, bate palmas, sorri, mas lá fora nutre sentimentos de mágoa, desejos violentos contra outras pessoas. Passa até pensamentos, ameaças, né? Que faz a mulher, a filhos, as pessoas, ao marido, mas dentro da igreja chora,
Ai, Senhor, eu sei que eu não sou perfeito. Senhor, eu sei que eu preciso mudar muita coisa, mas não muda. O tempo está passando e não muda. Por quê? Porque negocia com o diabo. Negociar com o diabo é servir a Deus na igreja e lá fora fazer como ele quer. Esse é o problema. Olhe para cá. Às vezes, tem aquela pessoa que na igreja ela parece ser espiritual, mas lá fora ela é uma pessoa natural. Você olha assim, você diz assim, gente, eu não achava que o Ângelo fosse assim. Poxa, o Ângelo parece tão calmo, tão tranquilo, parecia ser uma pessoa de Deus. Eu não achava que ele ia ter uma reação dessa. Não, o Ângelo estava fingindo que era de Deus. O Ângelo estava se maquiando como uma ovelha, mas por dentro era um lobo devorador. O que as pessoas não querem deixar os outros verem, elas só vão mostrar o que elas querem que os outros saibam. Mas lembre de uma coisa, tem dois que não se enganam. O primeiro é Deus e o segundo é Satanás. Sabe por quê? Só de contar uma história. Aconteceu em um lugar por aí. Eu estava fazendo um culto, fiz uma oração, manifestou um demônio. E uma pessoa foi lá para expulsar aquele demônio. Eu te ordeno em nome do Senhor Jesus e tal. E o demônio olhou para ele, quem é você? Quem você pensa que você é? Para você me expulsar. Eu sou servo de Deus. Servo o quê, seu pilantra? Seu sem vergonha. E fui falando, e virou para o camarada e disse assim, aqui dentro você quer mandar em mim, né? Aqui dentro você quer me expulsar. Mas lá fora você foi comigo até para o motel. E aquela pessoa, não conseguiu não, irmão. Teve que ir lá alguém para expulsar o demônio daquela mulher. Olha o que o demônio diz para ele. Lá fora, aqui dentro você quer mandar em mim. E lá fora você está andando comigo. Até para o motel você foi. E não foi com a esposa, não. Foi com outras mulheres. Lembra que aquele espírito, lá de Atos 19, falou com os filhos de Seva? Conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem sois? O diabo, ele também conhece se nós somos ou se não somos servos de Deus. Por exemplo, olhe para cá, eu falo isso com meu filho ali direto. Ó. Não adianta você ir para a igreja e vai lá para a igreja e participa de culto, faz orações e chega aqui dentro de casa e só com o celular na mão, videogame e só isso, não ouve uma palavra de Deus, não se envolve com nada de Deus, não se liga em nada de Deus, vive de uma forma natural. Sabe o que vai acontecer? Uma hora o diabo vai te dar uma cacetada. Se a gente não estiver perto, já era. Lembra dos filhos de Jó? É o exemplo maior, irmão. As pessoas questionam assim, mas por que Deus deixou os filhos de Jó morrer? Quem é que buscava a Deus lá naquela casa? Era Jó. Os filhos iam?
Não, os filhos só gostavam de farra, os filhos só queriam bebedeira, os filhos só queriam uma orgia, os filhos só queriam desta forma. Tem situações que Deus segura até certo ponto, dali para lá ele não pode fazer nada. O que você pode fazer se o seu filho comete um crime e a polícia chega lá com mandado de prisão para prendê-lo? Você pode evitar isso? É a mesma coisa, o dia que Satanás chegou e disse, não, olha lá como é que os filhos dele são. Jó pôde fazer alguma coisa pelos filhos? É a mesma coisa que eu falo para os meus. Não fica só debaixo, porque o papai ora, a mamãe ora, porque o papai vai para a igreja, a mamãe vai para a igreja, e não sei o que, pede a Deus por mim, e isso tudo é muito bom. Mas isso pode chegar um momento que não será o suficiente. Por quê? Porque cada pessoa é responsável por si mesmo. Cada pessoa. A partir do momento, enquanto ele era inocente, enquanto ele não tinha conhecimento do bem e do mal, ele está debaixo da minha proteção. A partir do momento que ele é senhor de suas decisões, é com ele. Eu posso cobrir, eu posso ajudar, mas a decisão final é dele. Eu não posso decidir para ele que tipo de vida que ele vai levar, que tipo de vida que ele vai viver. É a mesma coisa de você e de seu filho, de você e de seu marido, de você e o seu pai, de você e sua mãe. Claro, a gente ora, a gente quer o bem? Claro que sim. Mas nem sempre você poderá resolver, porque a decisão é da pessoa. A pessoa que vai ter que negociar a sua vida. Por isso que nós precisamos entender que o diabo quer. Olhe para cá. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nos tirou do mundo e nos trouxe para a sua casa. E cabe a nós tirar o mundo de dentro de nós quando estamos dentro da casa de Deus. Isso tem que ficar claro. Ele nos tirou do mundo, mas quem tira o mundo de dentro de nós não é ele, somos nós. Como é que nós vamos tirar o mundo de dentro de nós? Não permitindo, não aceitando ser como éramos antes. Se fosse para mim ser mentiroso, se fosse para mim ser enganador, se fosse para mim ser corrupto, se fosse para mim ser ladrão, se fosse para mim ser adúltero, não precisava Jesus me tirar do mundo e trazer para a igreja. Era só me deixar lá mesmo. Lá eu já estava. Lá é esse lugar. Por isso que João diz assim, olha, versículo de número 15. Não ameis o que ele diz que não é para a gente amar? O mundo. Então veja bem, o crente pode falar mal dos outros? Pode. O crente pode adulterar? Pode. O crente pode matar? Pode. O crente pode odiar? Pode. O crente pode encher a cara, beber cachaça, vinho, cerveja? Pode. Pode fumar? Pode. Só não pode entrar no céu assim. Mas pode tudo isso. É por isso que o que eu era antes, eu não posso continuar sendo. Por quê? Porque diz a Bíblia que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, então aquela pessoa do passado não pode existir mais. Se aquela, pastor, eu sempre fui assim, sabe? Eu, quando abro a boca mesmo, eu falo, eu xingo mesmo, eu desabafo. Comigo é assim. Irmão, você tem que pedir a Deus controle, domínio próprio. E o Espírito Santo dá isso. Não, mas a minha vida toda eu fui assim. Pois está na hora de você mudar, porque o mundo ainda está em você, porque o mundo é que é assim. O mundo é que é desta maneira. Pastor, eu sou meio falso. Bom, você pode ser falso por inteiro ou pode ser meio.
Jesus disse que nem um tio seria tirado. Então, se a pessoa faz, não, mas eu fazia só desse tamanho assim, agora é só desse tamanho aqui. Tá a mesma coisa, filho, não mudou nada. Por isso, amar é gostar de uma maneira. Olhe para cá. Tem até pessoas que, quando se converte, falam da vida, do que faziam, das orgias que praticavam, fala assim, parecendo que está falando com prazer. Eu matei não sei quantos, eu decepava a cabeça, cortava. Irmão, sinceramente falando, tem coisa que me dá vergonha de fazer menção. Eu conto, porque eu não conto sempre quando Deus me toca no coração para dar o meu testemunho e falar. Eu conto o testemunho, mas às vezes eu fico até envergonhado. Isso já tem 24 anos já. Mas mesmo assim, às vezes me constrange de lembrar certas coisas que eu fazia. E que, graças a Deus, não faço mais. Desde aquele tempo que eu fui para a casa de Deus e tive um encontro com Jesus. Eu não posso ser mais o mesmo. Porque eu não posso amar. Amar é se apegar a um sistema. Não, mas eu era assim, eu já vim assim, então você tem que largar. Porque quando a gente estava no mundo, a gente era apegado ao sistema que a gente gostava de viver. Igual, por exemplo, no seu sistema sem Deus, domingo, o que você faria? Praia, parque, bosque, museu, cama, dormir até meio-dia, e você... tem uns que dizem assim, tem crente que até só utiliza essa palavra em relação a Deus. Eu adoro isso, eu adoro aquilo, eu adorava isso, eu adorava aquilo. Não, quando você for referir à adoração, adore só a Deus. Eu gostava disso, eu gostava daquilo, eu fazia isso, amém, refere assim. Agora, eu adoro, eu adorava, não, eu adorava até que tudo bem, mas eu adoro isso. Não refere dessa forma. Adoração é só a Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás o teu culto. Então, ele diz, não ameis o sistema, não se apegue ao sistema, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, olha, tudo o que há no sistema, ele está todo corrompido. O que tem nele? É concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo desenfreado. A palavra carne aqui significa sentimentos. Os nossos sentimentos, os nossos desejos, nossas vontades, era relativa à vida que a gente vivia e gostava, achando que aquilo dali que era vida. É igual ontem, por exemplo, né? Ontem eu estava passando no local e o pessoal estava fazendo, e eu falei com a minha mulher, olha o que me dói o coração aí. Na frente de uma boate, o pessoal fazendo do Halloween, mas só jovem, irmão. As moças, tudo vestido de bruxa. Tudo, eu fiquei assim olhando assim, meu Deus, umas meninas que devia estar em casa numa hora daquela. A partir do início. Devia estar em casa na hora daquela. Segundo, as meninas até apresentável. Vestir de bruxa. Falei, que gosto, nem quando eu era desse lado aí, eu me simpatizava com esse negócio. O que a pessoa sente de vestir de uma forma daquela, e aí passar a noite toda, pular, encher a cara, numa fantasia do negócio daquele, é realmente a fantasia. A fascinação que a pessoa tem, porque ela gosta daquilo que ela faz. E olha, como acontece com muita gente. E João está falando com quem? Com a igreja. Tudo que tem no mundo é concupiscência da carne. É coisa que vai despertar o seu desejo. Na igreja,
Você vê mulheres seminuas ou nuas por inteiro? Nos cultos evangélicos, você vê os pastores pregando e as dançarinas passando só de roupa de baixo, dançando, você vê? Mas tem gente que não gosta de assistir culto, mas gosta de assistir programa de auditório. O mundo gosta disso. Os nossos sentimentos gostam disso. E João está dizendo para nós, olha, eu falo isso para os meus filhos. O mundo pode, os sentimentos podem chamar vocês. Eu só quero dizer para vocês que o pai de vocês veio de lá. Se o pai de vocês veio de lá, é porque não presta. Então não queira ir para lá para ver o que tem lá. Se vocês querem ir, vocês já vão sabendo o que vocês vão achar. Porque é algo que agrada somente aos sentidos. E quando você agrada aos seus sentimentos, você não agradará a Deus. É fácil, é prático. Então ele diz, é concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Como é que foi que Satanás atraiu Eva para comer do fruto da árvore do bem e do mal? Ele mostrou ela o fruto. Viste? Isso aqui vai te dar um entendimento, vai mudar a tua vida, Eva. Alguém já te ofereceu droga? Eu tinha um colega meu, por exemplo, que eu não sabia que ele era viciado, quando eu comecei a andar com ele. E quando eu descobri, eu parei de andar. Eu tinha 9 para 10 anos. E ele chegou com um cigarro de maconha, a gente andando de bicicleta, parado na beira do rio. Ele chegou comigo e disse assim, cara, experimenta isso aqui. Eu olhei para ele assim e disse assim, cara, nem cigarro normal, que a gente via na televisão, né? Hollywood, Minister, não sei, acho que é ministro, sei lá o quê, Marlboro, né, Jaime? Cavalo, o cara correndo, aquela caminhonete, aí você achava que botava um Marlboro na boca, ia ter uma caminhonete, ia ter um cavalo. Era a imaginação que as pessoas têm, irmão. É uma coisa interessante, né? É igual hoje, a mulher vai fazer a propaganda de um sapato e ela faz só de roupa de baixo. Eu não sei qual a intenção disso, né? Se é para mostrar o sapato, põe um sapato, pô. Ou a sandália, sei lá o quê. Mas o pessoal fazia, e a gente ali, pô, Marlboro. Cara, um Marlboro, eu não fumo, vou fumar esse baseado aí, cara. Ele falou, não, cara, isso aqui não é fumo de... A gente chamava fumo de rolo lá em Minas, né? Não, isso aqui não é fumo de rolo, não, cara. Isso aqui é uma erva especial. Isso aqui... Olha que gosto tem isso. Ah, olha... Você tem que experimentar, cara. Pô, isso é muito bom. Eu falei, não, cara, não. Se você já está falando que é bom, fuma você. Aí, quando ele fumou aquele negócio, que soltou aquela fumaça, Deus o livre. Eu falei, cara, esse cigarro eu já detesto, esse negócio seu então aí. Não, mas tu tem que experimentar. Ele fez de tudo para que eu experimentasse. Me mostrando. Olha aqui, cara, depois tu vai sentir uma sensação. Não, não vou não. Depois vou ficar com a sensação de tolo na cara, né? E sempre isso, as pessoas vêm te mostrando. Às vezes te mostra, né? A pessoa vem te fazendo uma proposta excelente, que os seus olhos, você olhou ali e os seus olhos se sentiam atraídos. É igual mais ou menos, às vezes eu faço com os meus olhos uma coisa. Às vezes eu estou passando no shopping e de repente eu paro, olho na loja, irmão, quando eu bateu, olha, eu não estava nem imaginando, nem pensando em comprar aquilo. Quando eu bati os olhos, cara, eu vou ter que comprar isso. Não, eu vou ter que ter um desses. Não, eu vou lá, eu vou ver. Não, mas agora, olha, você já comprou umas coisas aí, você pode se apertar, não deixa sempre uma reserva. Não, mas eu tenho a reserva, eu posso gastar essa reservazinha aí. Eu vou lá, eu vou ver. Não vou ver. Aí eu me lembro. E o que é isso?
concupiscência dos olhos, porque eu não saí para comprar aquilo. Então, porque se agora eu estou querendo comprar aquilo, é porque eu vi. Então eu volto lá diante da vitrine e digo assim, está vendo? Veja, deleite, goste, mas não leva, porque eu estou indo para casa. Fica aí nesse... Não compra, irmão. Tem gente que compra coisas porque viu e depois joga fora sem ter usado, porque nunca precisou daquilo. O que é isso? Concupiscência dos olhos. A Bíblia diz que as pessoas sem Deus, é assim que elas agem. É assim que elas funcionam. Tudo que elas veem, elas querem. Você vê mais ou menos, olha, o que é concupiscência dos olhos? Quando eu cheguei aqui praticamente, o pessoal começou aquela questão daqueles condomínios de luxo aqui em Belém. E o pessoal mandava folders, telefonava, ligava, queria que eu comprasse. Eu não vou entrar nisso. Não comprei. Aí teve uma irmã da igreja, teve um camarada que veio aqui, pastor, põe aqui, tudo que eu vender aqui para o seu pessoal, dou uma comissão para a igreja. Não, que não é lugar disso, não. Pô, barraca não. Barraca, o pessoal quiser comprar em vocês, vai lá contigo. Lá na rua, lá você vê com o pessoal, né? Porque na calçada eu não mando. Mas eu posso pedir eles para vir aí, tirar você daí. Mas aqui dentro da igreja não vai pôr, não. Barraquinha para poder vender os negócios. Vender apartamento e outras coisas. Não dá. Aí uma irmã daqui da igreja comprou. Ela morava, tinha um apartamento ali na Pedreira, quitado dela. Trabalhava, ganhava um bom salário. Tinha um carro, um Corsa sedã da Chevrolet, novinho. Aí mostraram para ela um condomínio de luxo. Um negócio bonito, irmão. Que é bonito era. Que é bonito mesmo. E aí, ela foi e comprou o apartamento. Vendeu o dela, deu entrada e foi pagando. Passou um tempo, eles entregaram o condomínio. Ela se mudou para lá. Pastor, estou morando lá no meu condomínio, que coisa maravilhosa. Só tinha que ter ido para lá, pastor. Só ver o que é bênção. Aquilo, pastor do céu, Jesus amado, que coisa boa. Aí depois ela chegou para mim, pastor, troquei meu carro. Por quê? Ah, pastor, quando eu coloquei meu carro lá no condomínio, eu fiquei até com vergonha. O único carro que fala português é o meu. Aí ela comprou um carro importado, deu dela de entrada e foi pagando o restante. Agora ela está pagando duas prestações que antes ela não tinha. Ela está pagando do apartamento e do carro. Sabe o que aconteceu? Ela perdeu o emprego. Como é que ela vai pagar agora? Ela teve que devolver o carro, pegar a sobra. Ela teve que devolver o apartamento, pegar o que ela pagou. E o que ela pagou não dava para comprar mais um apartamento onde ela antes morava. E ela foi morar em outro lugar, mais inferior do que onde ela estava. Qual foi o problema dela, irmãos? Concupiscência dos olhos. Ela estava bem. Você vê, às vezes, o seu carro está bom, até você colocar ele do lado de um carro melhor. Aí você olha para o seu carro e olha para o outro carro. Meu carro tinha que ser esse aqui, pô. Ah, vou vender essa lá, tá velha. Mas o carro está bom. Não, mas vou... Aí chega um irmão e diz assim, irmão, você não é de Deus, irmão? Tem que ter o melhor. O melhor é isso aqui, ó. O seu não presta. E às vezes a pessoa não está em condição de fazer, irmão. Eu estou falando que, claro, nós podemos ter o melhor, mas o melhor você pode alcançar de uma forma que você não se acabe e que você também não se aperte. Deus tem o melhor para a gente, mas não é desta forma como o mundo coloca. Porque você pode ver, por exemplo, o que o mundo faz com a gente, irmão? Eu tive uma vez como chama? Aquele pessoal que mexe com marketing, já, eu esqueci o nome.
uma pessoa aqui, de uma empresa das maiores daqui do estado. Essa pessoa veio na igreja, começou a frequentar aqui, e ela se converteu, e ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu trabalho na empresa tal, sou responsável pelo marketing, a propaganda da empresa. Ela ganhava um salário muito bom, e ela disse assim: mas pelo que eu estou vendo, pastor, para mim continuar crente, eu vou ter que sair da minha empresa. Eu fui perguntando: mas por quê? Ela falou: pastor, deixa eu explicar para o senhor aqui como é que a gente faz para poder fazer o povo comprar. Você vê que hoje, por exemplo, nas televisões, o que movimenta e que segura e que gera milhões de reais aí para pagar, para fazer novela, para fazer um monte de coisa aí, chama-se comercial. E aqueles comerciais é para jogar as coisas em você, diante dos seus olhos. Porque na hora que a pessoa, saiu novo, se saiu, esse aqui já não presta, eu tenho que ter aquele. E cada vez que sai algo novo, você já viu que eles enfatizam? Nesse tem esse aqui tem esse aqui tem aquilo, isso aqui tem... Aí a pessoa já olha e diz assim: o meu está ultrapassado, não serve mais, eu quero aquele outro. Alguém lembra do Chacrinha? A Chacretes não faz mais sucesso, irmão. Mas apareceu outras. Aquilo que um dia foi sucesso, agora não é mais. Veio algo novo e diferente. E agora tem uma coisa, que quando é foto, o Photoshop melhora, para impressionar mais. Mas também apareceu a indústria, né? Do corpo perfeito. Aí a mulher que não gosta do nariz faz um novo. A que acha que o seio é pequeno, põe um maior. Pode acrescentar as pernas, pode acrescentar os glúteos, pode acrescentar o que quiser, que tem tudo, para agradar a tudo e a todos. Assim é o mundo. Por que as mulheres às vezes até morrem aí fazendo essas cirurgias plásticas, por exemplo, sem ter condições de pagar, mas quer porque quer fazer, porque viu? Quero ficar igual a fulana, quero ficar igual a fulana, quero fazer igual a fulana fez isso, a fulana está linda, a fulana ficou bonita. Pois é, mas é isso aqui. Seja você mesmo. E seja feliz do jeito que você é. Se assim você é porque assim você deve ser. É igual, por exemplo, eu fico aqui no Pará, por que eu tomo açaí, tomo cupuaçu, como isso? Porque Deus é inteligente, porque é só nessa região, em Minas Gerais não dá. Eu levei, plantei, mas morreu. Então, se tem isso aqui, então é para a gente comer isso aqui. É não, Jaime? Aqui, por exemplo, tem jabuticaba. Muito difícil, né? Mas lá em Minas tem. Cheguei lá, o pastor fez um patê de jabuticaba. Vou tomar. Por quê? Porque é bom. Porque só aqui tem. Então, contenta com o que tem. Amém? Contenta com o que tem. Você tem que estar contente com o que você tem, com o que você é. Mas o mundo, ele provoca essas coisas na gente. Aí a última coisa, só para terminar. É concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas de onde? Mas do mundo. Se é do mundo, é do inferno, mas é o sistema do diabo. Fale para o seu vizinho: o diabo é negociante. E o produto final é sua alma. Desde que ele te leve com ele, ele pode facilitar tudo, para você ter tudo que você quer, mas o final é o inferno. É a realidade. E Jesus diz aqui, olha o que diz o versículo 17: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Digam graças a Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, nós vencemos, seremos bem-sucedidos, seremos abençoados, seremos curados, seremos libertos, seremos cheios do Espírito Santo, vamos prosperar e depois vamos morrer e vamos para a glória com Jesus, passar a eternidade com Deus. Tem coisa melhor do que essa? Não tem. Ora, primeiro para Israel chegar a Canaã, eles tiveram que sair do Egito. E sair do Egito é não negociar com o faraó.
Não negocie com o diabo, irmão. O diabo quer que você seja aquele crente na igreja e aquele mundano lá fora. Não seja. Seja de Deus na igreja e seja de Deus lá fora. Nós somos a luz do mundo.